Olá pessoal, boa noite. Faça valer a pena. Vamos iniciar nosso aprimoramento dos ensinamentos de Meixo Sama. O ensinamento que eu trago hoje é o segredo da sorte na vida. Já escrevi a respeito deste assunto em outras oportunidades, mas insisto em detalhá-lo porque quanto mais observo o mundo atual, mais vejo pessoas infelizes. É desnecessário dizer que desde a antiguidade não existe para o ser humano uma questão tão complexa quanto ter ou não ter sorte na vida. Talvez o ser humano esteja fadado desde o momento em que passa a se perceber como pessoa até o momento que morre, a nunca se libertar do desejo de obter a sorte. Isto porque, geralmente, quanto mais se quer entender algo, mais difícil é compreendê-lo. Por essa razão, quando se assimila, o mínimo que seja, já é uma grande coisa. Felizmente, compreendi claramente o fundamento para se ter sorte na vida. Além disso, após colocá-lo em prática, verifiquei que não há o mínimo de erro, de modo que eu empenho com plena convicção, exponho com plena convicção. Como todos sabem, não existe nada tão abstrato e difícil de se obter quanto a sorte. Ademais, por ser algo independe da própria pessoa, a única alternativa é deixar-se ficar à mercê dela. Eis o que é sorte. A frase, a vida é uma grande aposta, faz todo o sentido. Por conseguinte, até mesmo pessoas tidas como sábias, que aparentam ter desistido de buscar a sorte, não conseguem desapegar por completo. E talvez esta seja a sina do ser humano. Diante disso, é o desejo de querer agarrar a sorte a todo custo, que possibilita levar a vida adiante. É por esse motivo que as pessoas passam a vida quebrando a cabeça em uma busca desenfreada para a realização de seus desejos e ambição. Não existe nada mais irônico do que a sorte. Quanto mais tentamos agarrá-la, mais ela foge. No Ocidente, existe um ditado que diz: agarre a sorte pelos cabelos. Pois, caso você perca a oportunidade, ela não voltará mais. É exatamente isso. Pela minha longa experiência, sinto que a sorte vive zombando de nós. Parece fácil agarrá-la, mas quando conseguimos, quando está bem diante dos nossos olhos e se tenta apanhá-la, ela acaba escapando. Quanto mais se persegue, mais rapidamente ela foge. Essa tal de sorte é mesmo muito complicada. Todavia, devo dizer que eu consegui alcançá-la de fato. O que dificulta minha explicação sobre isso é que existem pontos difíceis de serem compreendidos porque não professam a fé. Isto porque elas
olham somente a parte superficial das coisas e não o que está no interior. Aliás, não conseguem fazê-lo. No caso da sorte, a causa de está justamente nessa parte interna. Sem ter tal compreensão, é impossível alcançá-la. Por exemplo, quando o ser humano movimenta o corpo, não é o corpo em si que se movimenta. O que o faz mover é a consciência, que está no seu interior. Como a sorte, ocorre o mesmo. O ponto-chave é o seu interior. Vou explicar melhor. A parte superficial a que me refiro é o mundo material. É a parte interior, é o mundo espiritual. Um espaço invisível. Esta é a estrutura deste grande mundo estabelecida pelo Criador. Da mesma forma que a consciência move o corpo, o mundo espiritual movimenta o mundo material em tudo. O mundo espiritual é o principal e o mundo material o secundário. Portanto, mesmo em se tratando de sorte, basta que o espírito se torne afortunado no mundo espiritual. Quando isso se reflete no corpo material, obviamente, passa-se a ter sorte na vida. Darei explicações mais detalhadas sobre o mundo espiritual. Este possui um sistema hierárquico mais parcial e perigoso do que no mundo material. É constituído de 180 camadas, distribuídas em 3 planos, de 60 camadas cada uma. Naturalmente, o plano de cima é o paraíso, o de baixo é o inferno, e o do meio é o plano intermediário, correspondente ao mundo material. Talvez um homem contemporâneo não acredite em minhas palavras, minhas teorias, de imediato. Entretanto, como Deus me revelou isso detalhadamente, e além disso, adquiri um mais profundo conhecimento sobre a relação entre o mundo espiritual e o mundo material, por meio de minha longa experiência, não há o menor erro em que estou afirmando. Como prova disso, existem inúmeras pessoas que, acreditando e praticando o que acabo de dizer, conseguiram obter sorte na vida, e eu me incluo entre elas. Se me analisarem objetivamente, poderão constatar meu estado de felicidade. Falarei um pouco mais sobre as camadas espirituais mencionadas há pouco. O corpo físico do ser humano está no mundo material. O espírito, por sua vez, localiza-se em uma das 180 camadas do mundo espiritual. Esta localização é algo como um registro do espírito. No entanto, ela não é fixa, isto é, oscila constantemente para cima ou para baixo. Uma vez que o destino do ser humano acompanha essa oscilação, o ser humano deve esforçar-se para elevar-se às camadas espirituais mais altas. Evidentemente, as camadas baixas representam o próprio inferno, um mundo de trevas, de doença, de pobreza e de conflito, repleto de demônios e seres monstruosos, num turbilhão com todos os tipos de sofrimento. Ao contrário disso, quanto mais altas forem as camadas, melhores serão as condições. Trata-se de um mundo ideal, pleno de saúde, prosperidade e paz, semelhante ao paraíso do budismo e do cristianismo, pacífico e iluminado. As camadas intermediárias são um meio termo entre os dois mundos citado.
Conforme vimos, a posição no registro do mundo espiritual projeta-se de maneira idêntica na matéria, refletindo-se no destino da pessoa. Sendo assim, fica claro que elevar a posição do espírito é o princípio fundamental para se obter sorte na vida. Como nos mostra a realidade, existem muitas pessoas que progridem na vida e passam a ser alvo de inveja das pessoas. Elas se mantêm deslumbradas e pensam que esse sucesso continuará eternamente. Um dia, porém, inesperadamente fracassam e se veem arruinadas, retornando ao estado anterior. Isto se verifica pelo desconhecimento do princípio acima e pela demasiada confiança na força humana. Além do mais, mesmo que tenham obtido êxito no aspecto material, seu espírito está no inferno, pois o fizeram por meio de sofrimento alheio e forçando situações. Por conseguinte, pela lei do espírito precede a matéria, seu destino refletirá isso. O espírito, assim como a matéria, tem o peso, de modo que se for pesado, cairá no inferno, e se for leve, elevar-se-á ao paraíso. A conhecida expressão peso do pecado refere-se exatamente a isso. As más ações nublam o espírito e o tornam pesado. Ao contrário, as boas ações o tornam leve, fazendo elevar-se, por conseguinte, acautelar-se contra o mal, não cometer pecado e praticar o bem ao máximo possível, torna o espírito leve. Este é o segredo para se obter a boa sorte na vida. Sendo esta a verdade, afirmo que não há outro método para obtê-la. Embora tudo isso seja teoricamente compreensível, na hora de se colocar em prática é que fica complicado. Existe, porém, um método fácil para se conseguir isso, é a fé. Logo, quem realmente deseja obter boa sorte na vida deve, em primeiro lugar, ingressar na fé. 3 de fevereiro de 1954, página 36 a 40, Meixo Sama. Alicerce do Paraíso, volume 3. Muito obrigado, vamos que vamos. Bom final de semana a todos. Que Deus ilumine, muita força e proteção para todos nós. E vamos, como o presidente falou, continuar a nossa preparação para o culto mensal de gratidão. Né? Vamos juntos. Grande abraço a todos.